Quando você tem uma pessoa com uma doença psíquica, o pânico, por exemplo, a pessoa tem certeza que vai morrer. E a gente não pode tratar isso com trivialidade, né? Quem tá perto, e não é uma questão de empatia, sabe? É uma questão de reconhecimento. A doença psíquica, ela é muito real, né? Então, quando a gente olha depressão, quando a gente olha ansiedade, quando a gente olha transtorno alimentar, a gente tem que olhar essas coisas como muito reais. Porque se ela existe na realidade para aquela pessoa, ela é muito real. Entenda que uma pessoa, por exemplo, sei lá, imagina no período cenozoico, né? O ser humano, ele andava nas cavernas. Como é que ele infartava? Ele sentia uma dor, uga, e morria, caía. Ele não sabia o que estava acontecendo. Agora, o medo é real. O medo a pessoa sente, né? E o excesso do medo, de ansiedade, ele vai virar uma sensação de pânico, ele vai virar uma crise de pânico, ele vai virar uma coisa real, uma sensação de morte iminente. E é isso que a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente, né? Tá na hora, né? Parou, acho que já deu. Cara, de olhar. Um dos meus maiores objetivos nos podcasts, assim, mostrar que a manifestação subjetiva de medo, ansiedade, tristeza, problemas de humor é produto de uma alteração biológica do cérebro. E que você tem que enfrentar isso, que você tem que criar mecanismos de enfrentamento, né? E é por isso que, por exemplo, a gente começou falando, eu gostava de puxar do lado de frustração, né? Que é uma das coisas que eu acho mais complicadas hoje. As pessoas, elas fogem de frustração, sabe? Existe a fuga, que é a fuga saudável, que nem a história da raposa e das uvas. Você já escutou a fala de Jesus? A raposa, pra galera, a raposa, ela encontra um cacho de uva que ela acha que tá uma delícia, só que tá num lugar que ela não alcança, né? Então, o que ela faz? Ela tenta e ela desdenha como forma de defesa, né? Não consigo mesmo, então isso daí não era pra mim, né? Isso daí devia estar azeda, né? Tá ruim. A gente até pode fazer isso para lidar de uma forma saudável com as coisas. Agora, se tudo você desdenhar, se tudo você ter medo de frustração, cara, não dá. A gente consegue ter sucesso na vida porque a gente sofreu muita frustração, né? E sucesso em todas as searas, né? Relacionamento, profissional, financeiro. Eu acho que isso é uma das coisas que a gente carrega com a gente, que é a nossa história pessoal e da forma que a gente conseguiu vencer o que são as derrotas que a gente teve, que faz com que a gente consiga até se enxergar como vencedor. Se você nunca perdeu, como que você vai reconhecer a vitória? Aquelas pessoas que não derem um devido grau de atenção para a saúde mental, e isso não envolve só buscar tratamento, acho que envolve buscar informação também. E se a pessoa está aqui, provavelmente ela está buscando isso. O prognóstico tende a não ser muito favorável por conta do contexto atual. Eu acho que a sociedade está doente e é porque eu tenho algumas razões para acreditar nisso, né? Principalmente a rede digital, ela favoreceu muito esses fenômenos de manada, né? E isso é uma coisa que acontece de forma irracional. Veja que o contato digital ele favoreceu as pessoas, que elas se tivessem agressões mútuas sem que isso fosse uma coisa penalizada. E o ser humano ele precisa de uma noção de consequência, né? Ele não convive bem com impunidade. Ela é um registro de afastamento social, né? Quando a gente olha, pelo menos, né, quando a gente estuda algumas doenças como, por exemplo, a esquizofrenia, né? O que é pior da esquizofrenia? Seriam sintomas positivos ou sintomas negativos? Sintoma positivo é o sujeito ter alucinação, ter... O nome negativo e positivo não tem nada a ver, tá? É bem ruim isso. É verdade, é bom ou ruim. Exatamente. Sintoma positivo é bom, ter alucinação é bom, não é? Sintomas produtivos e improdutivos, mas também é difícil, né? Sintoma positivo é coisas que o cérebro cria, sintomas negativos coisas que o cérebro se afasta, né? Então aquilo que o cérebro cria, né? Ele cria alucinações, por exemplo. Então isso é ruim, né? Então o pior do paciente, pelo menos da minha passagem pela psiquiatria, né? O que eu via que era pior no paciente esquizofrênico era o embotamento, era a incapacidade total de socialização, ou seja, era a busca pela solidão, né? Ou pela solitude, né? Mas era o afastamento social. E as pessoas elas estão cada vez mais buscando por um afastamento social físico através de uma aproximação social digital. Sabe? Precisa ter o toque, precisa ter a troca, precisa ter o olho no olho. Isso é uma coisa necessária. A gente não cria empatia por uma tela. É um pesquisador de Harvard. Ele é a terceira geração de pesquisador que está acompanhando essa galera. Eles começaram a acompanhar um monte de gente desde que nasceram. E hoje essa galera está com 70 e poucos anos.
E eles acompanharam periodicamente essa galera, viajava até o laboratório para fazer exames e pegaram o histórico médico para tentar ver o que gera nessa galera. Uns tiveram depressão, ansiedade, outros esquizofrenia, outros foram presos, outros se suicidaram, outros se casaram, outros tiveram sucesso, ficaram ricos. O que fez a pessoa ficar feliz? Daqueles que eram felizes acompanhando a vida inteira, qual que foi a variável que mais foi responsável pela felicidade nas pessoas que se consideravam felizes? Conexão Foi social. dinheiro? Foi sucesso? Bons relacionamentos, cara. Exatamente. Ponto. É Isso mesmo. tudo é categórico. Você ter bons relacionamentos prediz felicidade. É o que a gente sabe melhor hoje na O ciência. ser humano não foi feito, então, pra ser solitário. Não, e aí bons relacionamentos não é ter 20 amigos, 30 amigos. Cara, é ter bons relacionamentos. Uma esposa, um filho, um amigo, sei lá, cara. Mas bons relacionamentos. Não, É a cachorro qualidade, também, né? gato. Isso Não, entra tem que na- ser... Você tem que ter ser, troca, né? tem que ser. É Tem diferente, que ter é uma troca conversa. cognitiva. E eu não sei se tem a ver, se abrange corpo e mente, mas o que se sabe hoje sobre mal de Parkinson, por exemplo? Doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, né? Tem a Ela ver tem com uma morte de neurônios dopaminérgicos da via nigroestriatal. Então, os neurônios produtores de dopamina, além de... Tem várias vias, né? Mas uma delas é a nigroestriatal, que é o responsável pelo movimento. E quem sofre dessa doença tem morte desses neurônios, que gera sintomas de físicos. Mas muitos pacientes têm problemas psiquiátricos também, né? Por conta Sim. que mexe em... Você tem a demência do Parkinson. E depressão também, ansiedade. Cara, tem estudos mostrando que provavelmente um dos primeiros sintomas do Parkinson é perda de olfato. De olfato. Por quê? Que Que perde tá o relacionado- cheiro. Ninguém sabe direito, porque morre alguns neurônios daquela via. Ah, que também... Alzheimer também. Alzheimer você tem primeiros sintomas muito finos, assim, difícil de identificar. Hoje a luta da indústria de neurociência na parte de neurologia não é mais nem tanto, cara, conseguir medicamento para essas doenças que modifiquem o curso da doença que a gente chama, mas diagnosticar cedo. É. É difícil diagnosticar cedo, cara. Mas, Quem que vai imaginar que uma perda de olfato vai ser um Parkinson? mas o... Mas tem a ver, né? Você pega o olfato é a memória mais forte que a gente tem, né? É? E você vai perdendo. É a memória Aí mais no- forte? No Alzheimer você vai esquecendo onde tá a chave, mas ninguém imagina, cara. É. Entendeu? O lance de tremer a mão, por exemplo, É devido à morte. É de devido à neurônios. morte de neurônio é uma nigroestriatal. falta de controle daquilo? É, você perde neurônios que permitem você fazer movimento. Controle fino. Então você fica tremendo. Aí você dá um medicamento chamado L-Dopa, que é um precursor de dopamina para repor aquela dopamina naquela via específica. E antes se usava alguns medicamentos que era mais geral. Uma das coisas que ajuda muito é o exercício, né? O exercício ele ajuda nessa É? seara. Ele alivia sintoma. O que tem sido estudado hoje é o uso de CBD, por exemplo. Tem algumas... Canabidiol lá. Exatamente. Tem alguns grupos de estudos que fazem estudo com CBD, observando melhor. É bem curioso. A primeira vez que descobriu que o intestino produzia serotonina, o pessoal falou assim, essa serotonina não chega no cérebro. Né? Aí continuaram estudando, descobriram que chega sim. Né? Então, uma das coisas que a gente preza Só muito... pra lembrar, serotonina faz o quê? Serotonina é um neurotransmissor. Né? E É o gera que dá... calma. Gera Calmaria, é um bom definição chega no pra serotonina. Então realmente chega, né? As primeiras evidências é que não chegava e continuaram estudando, descobriram que chega. Então, o que a gente chama atenção? Se você não tiver uma boa alimentação, muito provavelmente isso contribui para um estado de humor ou de condição de função do sistema nervoso central que não seja ideal. Se você não comer bem, você não vai estudar bem. Se você não comer bem, você não vai lembrar das coisas bem, você não vai desempenhar bem. Então, realmente, a performance começa na alimentação, porque o teu intestino ele precisa disso. Lembra que o intestino delgado é a maior glândula que a gente tem, né? Então, de todas as glândulas que a gente tem, o intestino delgado é a maior. A maior produção de hormônio está lá, né? Geral e hormônio gástrico, né? Então, uma das coisas que a gente tenta manter é o que é a função do intestino, né? Selecionar nossos alimentos, comendo em horários regulares, evitando determinados exageros, né? Então, álcool faz mal? Não, você tomar um vinho inteiro não vai fazer bem, você tomar 13 long neck no final de semana não vai fazer bem, né? Então a gente pondera isso, né? Que todo tipo de excesso assim, ele sempre vai ser prejudicial.